Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. Nós vamos conversando com a doutora Juliane Penteado. Muito boa tarde, doutora. Tudo bem? Muito boa tarde, Og. Boa tarde a todas e todos. Bacana. A doutora Juliane traz hoje um assunto que interessa a muita gente, que é sobre as pessoas que têm o TEA, né? O transtorno do espectro autista, e em relação à sua aposentadoria. E a doutora explica para a gente agora se realmente o autista, a pessoa com espectro, né, com TEA, tem direito à aposentadoria, doutora? Tem sim, Og. A pessoa que tem o espectro autista, ele já é considerado uma pessoa com deficiência. Nós temos uma lei, que é uma lei 12.764 de 2012, e essa lei considera a pessoa com espectro autista uma pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, essa pessoa que tem esse laudo, né? Claro que isso precisa ser avaliado por profissionais Sim. da área psicológica, né? Neuropsicólogos e neurologistas, né? Que são os médicos aí. Então, é uma equipe que tem que fazer esse laudo. Então, em sendo realizado esse laudo, essa pessoa passa a ter alguns direitos, sim. É importante saber, porque tem vários níveis de autismo, né? A senhora sabe me dizer a partir de que nível que a pessoa tem, que ela pode ter direito à aposentadoria, não? Ou vai depender realmente desse laudo que vai ter especificado ali isso? Isso, boa pergunta, porque são níveis, de fato, tanto que a nomenclatura mais correta hoje é espectro autista, porque existe um espectro, né, como se fosse uma mandala de várias possibilidades. Então, esses níveis, eles podem ser nível 1, 2 ou 3. De início, o nível 1, a dificuldade é mais em interações sociais, né? É claro que eu não vou entrar muito nisso, porque é uma área médica, que não é a minha especialidade. Aí o nível 2, ele passa a ter déficits mais significativos, principalmente na comunicação verbal ou não verbal. E o nível 3, que já traz limitações com barreiras mais extensas. Quem vai fazer esse laudo, e aí lembrando que não é uma doença, não é? É só uma maneira de funcionamento do cérebro Sim. diferente, né, das outras pessoas. Então, por isso que a gente sempre retrata que não tratar a pessoa com deficiência como doente. A pessoa com deficiência, ela é uma pessoa que tem alguns funcionamentos diferentes, algumas deficiências que podem ser física, sensorial, neurológica, cognitiva, mas que a torna diferente e não doente, tá? Então, essas pessoas, aí nós temos que avaliar o seguinte: quais são os prejuízos que essas pessoas tiveram. No ponto de vista jurídico, ela já é considerada com deficiência, porém, para ter acesso a alguns direitos previdenciários, existem algumas diferenças. Então, por exemplo, se eu for buscar um BPC, eu tenho que verificar qual foi o prejuízo que ela teve e até que ponto, no caso, nós vamos ter a situação de provimento pela família, pelo sustento da família, tá? Então, em regra, a perícia do INSS e os peritos em geral, a gente ainda não tem um apoio dos formulários e das análises biopsicossociais, que é o que a lei determina, de maneira tão ampla como deveria ser o que a legislação determina, tá? Na verdade, a gente acaba percebendo que se apura muito no aspecto apenas de incapacidade laboral, o que não deve ser assim no contexto jurídico, tá? Deve ser um pouco mais amplo. Mas, em regra, a pessoa de nível 1 não necessariamente sempre vai ter o prejuízo, mas isso tem que ser avaliado no contexto da vida dessa pessoa, que a gente chama de uma deficiência leve. Então, você precisa avaliar em que meio social ela foi criada, como que foi o desenvolvimento cognitivo dessa pessoa na infância, porque se foi uma pessoa que foi diagnosticada na fase adulta
e passou toda uma infância com dificuldade para interação social, e isso afetou a sua atuação escolar, por exemplo, né? Porque hoje as escolas são obrigadas a terem mais de uma pessoa para cuidar ali daquela turma, quando se trata de uma pessoa com autismo na sala. Mas nem sempre isso aconteceu no passado. Hoje é uma lei, há uma obrigação legal, mas nem sempre isso aconteceu no passado. Então, se você pega uma pessoa com um diagnóstico atual, ou seja, demonstra que ela nasceu assim, né? Então, ela vem com essa condição, e ela teve um histórico de vida social, ambiental, familiar, que não lhe deu condições de estar ativamente em igualdade de condições com as demais pessoas, não impede que juridicamente ela seja enquadrada para as finalidades de benefícios. Agora, entre os critérios, a partir de que idade que a pessoa pode ter o benefício, o autista? Olha, a gente vai encontrar aí crianças, né, que são diagnosticadas, e aí, nesses casos de crianças menores de 14 anos, basta que se comprove aí que a família, o contexto familiar e a renda da família não é possível para a sua manutenção. Então, existe uma regra para BPC, por exemplo. Então, nesses casos, é possível o BPC, que é o benefício de prestação continuada, é um benefício que ele não tem 13º, né? Ele não tem uma permanência eterna, vamos dizer assim, ele pode ser cessado a cada 2 anos, mas ele é um benefício, como eu disse, assistencial, é ligado à assistência social para essas pessoas que têm deficiência e que na condição de família existe uma vulnerabilidade econômica. Hoje, a renda per capita familiar para essas famílias, ela deve ser de 1/4 do salário mínimo. Indo agora para esse ano, vai dar em torno de R$370, alguma coisa assim, 370 eu acho, que é 1.518 dividido por 4, tá? Então, esse valor, ele vai ser utilizado como um parâmetro. Porém, é importante que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, compreendam que para a composição dessa renda, não serão consideradas todas, não necessariamente que morem na casa, tá? Por exemplo, às vezes tem avó, tio, irmãos casados, netos, sobrinhos, primos que moram tudo junto. Isso não entra no cômputo da renda. E às vezes esse irmão casado tem uma renda, tem um trabalho. E se isso for computado, claro que a renda per capita familiar não será computada. Então, percebam que isso tudo tem que ser colocado no início do requerimento. Então, crianças podem ter o direito ao BPC, e também pessoas que não forem crianças, que já forem maior de idade e que ficar caracterizada também essa condição. Isso para BPC, né? No caso de BPC. Sim. E nós temos ainda as aposentadorias. Então, uma pessoa que conseguiu trabalhar, como eu disse no início, não é uma doença, não é uma incapacidade, é uma deficiência. E existe uma regra específica para aposentadoria para pessoas com deficiência. Então, as pessoas com deficiência, aí já entram as regras de contribuição. Essas pessoas precisam contribuir porque elas conseguiram ir ao mercado, elas conseguiram ter uma capacitação e elas trabalham lidando com as barreiras para estar em igualdade de condições. Então, as barreiras, quanto maiores forem, maior é a gravidade da deficiência, e é isso que vai ser avaliado. Isso tudo é feito através de um formulário que é preenchido pelo médico e assistente social na Previdência. Isso significa que vai ser a soma da pontuação que vai evidenciar se é grave, moderada ou leve. Então, por exemplo, se a pontuação for menor de 7.585, ela já não entra numa pontuação suficiente para a concessão do benefício. A partir deste número é que ela vai em leve, moderada ou grave. Por isso é muito importante que essas pessoas, quando forem buscar as suas aposentadorias
por deficiência, elas estejam sabendo que esse formulário, ele tem que ser muito bem respondido, as perguntas têm que ser adequadas com a sua realidade, porque para a aposentadoria da pessoa com deficiência, a regra é um pouco mais vantajosa, ela não houve modificação com a reforma da Previdência, e isso traz uma renda mais interessante. Na verdade, ela vai precisar, na idade 60 anos, o homem, e 55 para a mulher, né, com 15 anos de contribuição. Okay. E para o tempo de contribuição vai variar aí no tempo a gravidade da doença. Desculpa, a gravidade da incapacidade. Tá ótimo, doutora Juliane, muito obrigado pelas explicações. Tá aí então a doutora Juliane falando sobre a aposentadoria para pessoas, né, com transtorno do espectro autista. Doutora Juliane, muito obrigado pelas informações, uma boa tarde para você e até a próxima segunda. Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres.